Tudo bem, irmãos. Então, graça e paz a todos, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre que motivos temos para dar dízimos e ofertas. Nós vimos no estudo passado que a gratidão pelas bênçãos de Deus é um dos motivos que nós temos na Bíblia, né, para ofertarmos e dizimarmos. Os grandes homens e mulheres na Bíblia fizeram por gratidão, né? Inclusive Abraão, os cristãos ali do primeiro século. E hoje nós vamos ver um outro motivo, que é o voto, né? Está baseado em Gênesis capítulo 28, versículos de 18 ao 22, que fala sobre o voto de Jacó, né? Especificamente os versos 20 e 21. Então diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele faz um voto. Esse voto aqui ele é um voto de conversão, né? Ali seria um sinal para Deus, quando ele diz o Senhor, seria um sinal de Deus para ele, né? Que Deus estaria com ele, estaria abençoando nessa caminhada. Então ele diz assim: o Senhor será o meu Deus. É um voto de conversão, mas é um voto também no versículo 22, quando ele diz: e tudo te darei o dízimo. Então esse é o motivo do nosso estudo hoje. O voto é um dos motivos pelos quais nós podemos dar dízimos e ofertas ao Senhor. O voto foi o motivo que levou Jacó a pagar ao Senhor o dízimo de tudo que Deus lhe deu, né? Já vimos aí Gênesis capítulo 28, versos de 20 a 22. Jacó sabia que dependia de Deus para a sua manutenção do pão, de roupas, etc. Como ele fala no versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista. Então, a manutenção básica, manutenção necessária do dia a dia, né? Jesus diz assim: não andeis preocupados com o que há vez de comer, nem com o que há vez de vestir. Que o Senhor, ele faz ali uma comparação entre os passarinhos que não trabalham, e Deus supre a sua alimentação. Está lá em Mateus capítulo 5, né? E os lírios do campo, que não fiam, não tem uma tecelagem, vamos assim dizer, e ele disse: nem Salomão, em toda a sua glória, né, em sua majestade real, se vestiu tão bem quanto eles. Mateus capítulo de número 6, versículo 25 em diante, ele diz aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo,
vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, né? Então o que acontece? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, esse texto aqui a gente vê uma promessa de Jesus, onde ele afirma para os seus discípulos que Deus supre as necessidades básicas do dia a dia, comida, bebida, vestuário. E a gente vê que muitas pessoas às vezes argumentam que não são dizimistas, não ofertam, porque o dinheiro é pouco, não dá para fazer, elas têm medo de faltar. E é interessante que Jesus vai mostrar que essa preocupação com a falta, né, o medo de faltar, ela é uma falta de fé, né? Quando ele vai dizer aqui no versículo de número 30, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que Jesus chama os discípulos ali de homens de pequena fé, né? Veja que essa pequena fé aqui, ela é apresentada como a fé pequena, porque faltou a medida certa. Que em outro momento ele vai dizer que a fé pequena, na medida certa, ela pode transportar montanhas, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma fé pequena ali, que é a menor de todas as sementes, então vocês podem transformar montanhas. Mas essa fé pequena aqui, ela era uma fé que era tão pequena que ela não atingia a medida da menor fé que fosse aprovada por Deus, por Jesus, porque ela desconfiava, ela tinha uma insegurança desse Deus que pode prover. Jacó, ali no deserto, ele ora a Deus, faz o seu voto, e a Bíblia diz que ele vai confiante, e ele vê Deus prover. Então Jesus está aqui trazendo, olha que exemplo maravilhoso, se a gente entender, esse exemplo que Jesus nos dá dos passarinhos. Porque os passarinhos, eles são, assim, na linguagem figurada, o maior exemplo de uma dependência total de fé. Por quê? Porque os passarinhos não trabalham, eles não têm como prover o seu próprio alimento, né? Eles dependem inteiramente de uma providência de Deus, e não falta a eles, né? É isso que Jesus está querendo dizer, não falta a eles, vem a providência de Deus, vem para os passarinhos ali. As plantas elas não têm por si mesmas uma capacidade de se renovarem, de trocarem a sua folhagem, se não for por um milagre da natureza, um milagre da manutenção e da providência de Deus. Então ele vai dizer: olhe para os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória, né? Salomão como um rei que teve um grande destaque, teve um grande conhecimento, foi um grande rei, não se vestiu tão bem como os lírios dos campos. Por quê? Porque a vestimenta de Salomão era provinda com os bens materiais, ele comprava, ele mandava fazer. E a vestimenta que a gente tem aqui do juazeiro, a troca da folha das plantas, ela acontece por um milagre da natureza, uma operação do poder sobrenatural de Deus. Então tudo aquilo que vem por uma providência sobrenatural de Deus é maravilhoso, é fantástico, né? É algo que chama a atenção. Então Jesus vai dizer: considerem nisso e não sejam homens de pequena fé, entendam que tudo que vier a vocês virá por uma providência das mãos de Deus. Então, continuando, ele diz assim: dessa mesma forma, podemos nós, dependemos nós de Deus, né? Então já vemos aqui Mateus capítulo 6, né? O versículo 26, que diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que ele está dizendo? Porque ele vai enfatizar no versículo seguinte, né? Como a gente vai ver depois, a partir do versículo 30, né? As ervas são lançadas no fogo, os passarinhos, os homens valem mais do que os passarinhos.
Então, se Deus faz assim os passarinhos, muito mais Ele cuidará de vocês que são mais valiosos, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Continuando, muitas pessoas esquecem a dependência do Pai e não pagam o dízimo, nem dão ofertas, com medo de lhes faltar estas coisas, né? Mateus 6, 25, que foi já o texto lido, diz que o corpo vale mais do que os alimentos e mais do que as vestes, né? E que Deus é quem veste, Deus é quem cuida. Devemos dar a Deus o que é de Deus e Ele cumprirá fielmente a sua promessa. Lá no Salmo 127, versículos 1 e 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha como é interessante esse versículo, a gente entender direitinho. Aqui nós vamos ver justamente o conflito, né, que muitas pessoas vivem entre a fé e a confiança em si mesmo, no seu trabalho, a confiança na autossuficiência do homem, ou seja, a autoconfiança, né? Quando a gente troca a fé por aquilo que a gente pode, aquilo que a gente acha. A fé é a dependência total de Deus em tudo. E a falta de fé, né, a ausência dela, leva o homem a confiar em si mesmo. No versículo 1, ele vai dizer que se Deus não construir a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Observe que não é pelo trabalho, mas é pela bênção de Deus. Quer dizer, os homens trabalham para construir a casa, mas se Deus não abençoar, se Deus não estiver construindo com eles ali, o trabalho deles é perdido. Depois ele fala da sentinela, né? Quem são os sentinelas? Os vigilantes, né? As guarnições, o pessoal que faz a segurança. Se Deus não guardar a cidade, é inútil você ter um grande exército bem armado, bem equipado, porque vai acontecer violência, vai acontecer insegurança. Mas se Deus guardar a cidade, às vezes você nem tem um exército muito preparado, mas a cidade está em paz, né? Então ele está dizendo aqui que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora olha o 2, que está relacionado ao trabalho. Primeiro, a bênção de Deus relacionada à construção da casa. E aí quando nós falamos de construção da casa, nós estamos falando de quê? A construção familiar, o convívio da família, a obra financeira da casa, né? A administração da casa. Então essa edificação da casa, ela envolve tudo aquilo que tem a ver com o bem-estar social, econômico, espiritual e familiar da família. Depois ele fala da segurança em termos de quê? De sociedade, de uma cidade. Então ele fala da paz, que é muito importante para trazer estabilidade a uma família, a uma cidade. Depois ele fala do trabalho, ou seja, ele fala do individual ou até do coletivo de uma família com respeito ao trabalho, quando ele diz no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esses textos, meus irmãos, eles são textos que, desde muitos anos, quando eu comecei a estudá-los e a aplicá-los na minha vida, eles fazem uma diferença muito grande para mim entender o que é viver por fé, né? Por quê? Porque ele está dizendo aqui o que é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas se levantam de madrugada e repousam tarde.
Aquela vida que a pessoa levanta muito cedo, vai trabalhar e vai dormir muito tarde. Se não tiver a bênção de Deus, a pessoa trabalha, só faz se matar de trabalhar e você não vê nenhum efeito no seu trabalho. Repousam tarde, depois eles comem o pão que penosamente granjeaste, aquele pão sofrido que o trabalho só deu para o pão, porque não houve uma bênção ali. Mas olha o que ele diz que acontece com os amados de Deus. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então observe que nesse texto aqui ele mostra claramente que a prosperidade do cristão, dos amados de Deus, ela vem por um ato da bênção de Deus. Porque todos devemos trabalhar. A Bíblia diz que a gente deve trabalhar com as próprias mãos, para não viver às custas de ninguém, né? Para ter o seu próprio pão. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso a Bíblia ensina. Mas você não prospera no seu trabalho. Deus abençoa a sua prosperidade enquanto você dorme, para você saber que não vem a prosperidade pelo seu esforço, mas pela bênção de Deus. É isso que o versículo está nos ensinando, a dependermos de Deus, a gente saber que vem por um ato da prosperidade do Senhor, né? Porque ele diz que enquanto você dorme, Deus está dando o pão na sua mesa, não é enquanto você trabalha. E aí você pode perguntar assim, então eu não devo trabalhar, né? Então para que eu vou trabalhar? Você deve trabalhar para cumprir o mandamento que diz que todo mundo deve trabalhar, mas você tem que saber que não é o seu trabalho que vai lhe fazer prosperar, mas é a bênção de Deus. Isso vai me entender o quê? Fazer entender o quê? Que se você diz que não está ofertando, não dizima, não opera na casa do Senhor porque o seu recurso não dá, vai continuar sem dar, porque você não vai ficar sem a bênção de Deus. Quando você tem a bênção de Deus, aí mesmo que o seu trabalho seja pouco, sua renda seja pequena, ela vai superabundar, porque ela vai ter a bênção da prosperidade do Senhor, né? É isso que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Então, outro motivo pelo qual nós devemos ofertar é uma ordenança divina, né? Ofertar e dizimar. Deus ordenou que os dízimos fossem levados à sua casa, à igreja, para que houvesse mantimentos nela. Malaquias 3:10, né? Capítulo 3 de Malaquias, um texto muito conhecido, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então você vê que nesse texto aqui, Deus realmente ele faz uma aliança com o seu povo, né? Existe na primeira parte do versículo uma ordenança divina, como é o terceiro ponto, né? O terceiro motivo, uma ordenança divina. O primeiro foi gratidão pelas bênçãos de Deus, o segundo foi o voto, né, que Jacó fez, a gente pode fazer também, há muitos cristãos que fazem. E o terceiro, atender a essa ordenança divina que ele diz trazei, na primeira parte do versículo. Na segunda, ele faz uma promessa de derramar bênçãos sem medidas, ali em Malaquias 3:10. Todos os crentes fiéis às ordenanças divinas devem obedecer a sua ordem e levar o dízimo à casa do Senhor. O dízimo do Senhor à igreja, né? Outro motivo, para receber as bênçãos de Deus e prosperar. Você não vai ver na Bíblia uma promessa de prosperidade financeira para pessoas que não honram esse compromisso de dizimar e ofertar. Não tem uma promessa financeira, de bênção financeira fora disso, né? De jeito nenhum. Pode procurar, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar de maneira nenhuma uma promessa que não seja honrando esses princípios. Então, a Bíblia é muito clara, inclusive em Malaquias, que a gente acabou de ler, como em vários outros textos, né? Após ordenar que os seus servos levassem à sua casa o dízimo, o Senhor desafia cada dizimista a pôr em prova a sua palavra que diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Malaquias 3:10, parte B. Deus está dizendo que não terá limites em nos abençoar se formos fiéis nos dízimos, e suas promessas são fiéis. Nos dias contemporâneos de Jesus, as pessoas que eram fiéis aos preceitos da lei entendiam e eram pontuais em dar o dízimo de tudo quanto ganhavam. Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, 12, que diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui era o que? Aquele fariseu que entrou no templo para orar, ele apresentou o seu costume, né? 2 vezes por semana ele orava, jejuava, 2 vezes por semana jejuava, dava o dízimo de tudo quanto ganha. Alguém aqui pode dizer assim: mas o fariseu ali, ele não foi ouvido na sua oração, porque ele fazia isso como eram obras, certo? Ele fazia como obras e não pela fé, né? E nós muitas vezes não temos a fé para fazermos pela fé, então caímos no mesmo erro. Quando a pessoa faz por fé na palavra de Deus, a pessoa é abençoada. Mas o que eu quero dizer é que eles tinham um compromisso, mesmo que eles não tivessem a fé, e ele fazia por um ritualismo, né? Uma religiosidade, mas havia um compromisso. Eles entendiam esse princípio bíblico da necessidade da obra do Senhor, e eles sabiam que era um meio de Deus abençoar a prosperidade deles. E aqui a Bíblia não está dizendo que Jesus reprovava ele por isso. Ele foi reprovado na sua oração, que ele se dirigiu lá ao publicano, fazendo ofensas, né, querendo se sobressair, e aí ele se exaltou. Mas o Senhor não reprova dele fazer isso. Tanto é que em Mateus capítulo 23, versículo 23, quando em outro momento ali eles chegaram também, né, e veja aí, e vão apresentar que dava o dízimo do endro, da hortelã, Jesus diz assim: devias fazer estas coisas sem omitir aquelas, né? Veja aí como é importante. Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então vejam que eles estavam fazendo pela metade. As pessoas hoje cometem o mesmo pecado, mas de forma inversa. Pecado pela metade. Qual era a metade deles? Eles davam o dízimo de tudo, só que eles eram negligentes nas questões espirituais, como a justiça, a misericórdia e a fé. Aí hoje nós fazemos o quê? Nós vemos pessoas que querem cumprir a justiça, a misericórdia e a fé, mas não querem cumprir com essas outras funções. No final está tudo no zero, né? Porque Jesus reprovou que eles faziam as coisas pela metade e acabavam falhando em tudo, e a gente quer cumprir a fé, quer cumprir a misericórdia, mas na verdade também não está cumprindo a fé e a misericórdia, porque a gente falha nessas outras coisas. Aí o final está aí, quando Jesus diz assim: vocês deviam fazer estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então quais são estas coisas? A misericórdia, a fé, a justiça, sem deixar de fazer aquelas que eram o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, né? Então tinha que cumprir os preceitos da palavra de Deus ali, certo? Para terminar, nós temos aqui mais um parágrafo que diz o seguinte: após a ordem de Deus ser dada, que ele queria receber os dízimos, o povo de Deus, que lhe servia com fidelidade, não demorou em obedecer. Logo levaram em abundância as suas primícias e deram dízimo de tudo. Segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Vamos ver aqui. Logo que divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel
e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância, né? Então a gente vê aqui, Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas. A gente vai ver que em vários momentos na história da Bíblia parece que teve essa queda do povo com a questão dos dízimos das ofertas, né? O pessoal vai lá, tem aquele zelo e tal, depois o pessoal vai esfriando e acontece uma queda e o povo entra em crise espiritual, em crise financeira. E Deus sempre levanta alguém como uma espécie de restaurador, né? A gente vê que Neemias foi, Malaquias foi, Ageu foi, e aqui ele está falando de quem? De Ezequias, que foi um regulador das contribuições para os sacerdotes e os levitas. Muitas vezes os próprios sacerdotes e levitas não faziam aquilo, né? Eles deveriam, é a função deles, mas Deus levanta alguém, e às vezes vai ser um sacerdote, vai ser um levita também. Então, meus irmãos, eu queria deixar hoje essa palavra para vocês. Depois a gente vai ter aí uma continuação para a gente terminar no outro estudo. Agradecer, né, a presença de todos, Deus abençoe grandemente. Pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se essa mensagem está lhe abençoando, tocou no seu coração, compartilhe os nossos vídeos, curta as nossas mensagens, para que a gente possa estar alcançando um número maior de pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.